em várias instâncias, e a gente ouve falar, não, tal coisa vai sair de qualquer jeito, não interessa a vocês. A gente ouviu isso várias vezes. Desde o corpo de São Sebastião, essas coisas que ainda falam, tá, isso pertence a um nível federal e de interesse do país, não sei o quê. Mas será que a população local não tem direito a ser ouvida? Será que a gente vai precisar fazer panelaço mesmo, mais ainda, para poder dizer, não, a gente quer planejar, a gente quer decidir quem passa no meio do canal para cá e quem não passa? Porque pelo menos eu acredito que metade do canal aqui é nosso. Eu acho que isso que você colocou é muito importante mesmo. Acho que a gente avançou na legislação, retrocedeu um pouco na cidadania, né? As pessoas pararam de exigir, né, que as coisas aconteçam por essa descredibilidade, né, em todos os sentidos, né, descredibilidade com a saúde, com a educação, com o planejamento urbano, com a justiça, com a polícia, né, com todos os poderes que a gente tem. Mas eu acho que nunca é tarde para a gente poder retomar isso, porque a gente tem que lutar para que isso aconteça, né? Eu acho que quanto mais a gente se envolver e exigir, porque o papel da sociedade é esse, né? É da gente pautar o poder público, né? Esse é o papel, senão a gente vira poder público e a sociedade que paute nós, né? É essa a situação. Então a gente tem que pautar mesmo e exigir, né, que essas leis sejam cumpridas, porque a gente tem lei para ser cumprida. O que falta é conhecimento dessas leis. E não é conhecimento só da população, é conhecimento do mundo jurídico também. Porque dentro das universidades a gente não estuda a legislação urbana. Não tem essa matéria. Não tem essa matéria de gestão democrática. Não tem. Você chegar para um aluno de direito e falar o que é uma consulta pública, o máximo que ele vai saber é referendo, plebiscito e iniciativa popular. Ponto. Porque está na Constituição. O resto não vai saber. Então, assim, eu acho que esse conhecimento a gente tem que passar para frente, replicar e lutar para que isso aconteça. Eu só queria falar uma coisa que não foi falado aqui e que eu acho muito importante vocês lerem. O Polis está fazendo um estudo, né, junto com a Petrobras, né, que é um estudo sobre o pré-sal, e ele fez diagnósticos de todos os municípios, né? Esses diagnósticos, inclusive, tem esse panfleto aí, está no site. Esses diagnósticos têm mapas das zonas urbanas, todas. Tem os mapas ambientais todos da Ilhabela. Tem análise jurídica da legislação municipal. O diagnóstico, porque a gente não consegue fazer um planejamento só com planejar. A gente tem que ver também um pouco do diagnóstico. E diagnóstico não é só para técnico. Tá nesse panfleto, né? Alguém tem? O jornal, tá ali fora o jornal. Eu posso... Litoral Norte. Isso, esse Litoral Norte Sustentável. Assim, eu não estou falando do projeto, eu estou falando do diagnóstico. Porque o diagnóstico é uma coisa que eu acho importante a gente ler, porque lá tem muita informação. A gente fez uma análise, o Instituto Polis fez uma análise, não fui eu, porque eu não estou nesse grupo de trabalho, específica sobre a legislação e os pontos que podem avançar nessa legislação, né? Então acho que é importante a gente ver isso, porque isso também, e na legislação também tem o zoneamento, tem as áreas, porque muitas vezes a área urbana, ela não está só na área urbana legalizada, né, dentro da lei, ela está mais do que isso. E olha, isso é muito importante, porque eu já fui ver zoneamento feito depois, em que a sala está numa área e a cozinha está na outra zona. É muito triste isso. Porque essa pessoa nunca mais consegue regularizar sua casa. E isso acontece muito no Brasil. Muito. E principalmente nas áreas mais pobres. Porque daí, né, é mais fácil, o poder público vai e tratora mesmo, né? E não é só o poder público, né? Eu acho que não é uma crítica, né? Porque muitas vezes a gente precisa fazer um diagnóstico com o que já existe, né? A colega aqui do Rio de Janeiro estava falando sobre manter as comunidades, né, nos parques, né? Como é que isso pode ser possível? Por quê? Porque fizeram os parques sem considerar a população que estava lá. E isso é no Brasil inteiro.
E é por isso que hoje a gente tem uma série de problemas com os quilombolas, inclusive aqui no litoral, tentando regularizar suas terras. Então, assim, a gente tem que já ir, né, para qualquer tipo de planejamento, sabendo onde é a zona urbana que a gente tem. Porque a gente pode até tirar as pessoas dos lugares, mas para onde essas pessoas vão? Então, a gente ter noção de qual é a zona urbana, qual é a mancha urbana da cidade, é fundamental para poder, então, traçar. Bom, ou a gente quebra toda a cidade e faz uma cidade nova, né? Só que o país não vai fazer isso. Então, a gente precisa ver onde acaba a zona urbana. É ali, porque senão a tua casa vai ficar dentro de uma área, como ela colocou, de totalmente restrição e você não é considerado, né? E aí, ele até apresentou um caso específico do Ceará, né? Agora, quando é uma casa de rico, provavelmente ele vai ter um advogado e vai exigir uma indenização. Mas quando é da população mais carente, não vai ter esse advogado. E não vai ter essa indenização. Vai ter um trator que vai arrancar a casa de lá e acabou, né? Então, assim, é muito importante no planejamento a gente entender quem são as populações, qual é a população da Ilhabela que vai ficar aqui, nesse local, né? Porque o planejamento faz isso também. Ele é uma forma da gente planejar o futuro, mas muitas vezes as pessoas planejam o futuro sem ver o presente, o que está acontecendo, né? Então, eu vou colocar em várias cidades, saneamento vai para lá, crescimento vai para cá. E planejado. Prefeitura planejando o crescimento da cidade para cá, porque tem interesse imobiliário. E a companhia de esgoto e de abastecimento de água planejando o crescimento para o outro lado da cidade. E não são poucas cidades que acontece isso. E depois a gente tem o quê? Problema de saneamento ambiental, né? E aqui muito mais, que é a poluição das águas, enfim, uma situação muito complicada. Outra coisa que é importante a gente lembrar, e que eu acho que é importante falar também, sobre área de risco, né? Isso virou uma coisa assim muito... Uma coisa que se pode usar para o bem e para o mal. Primeira coisa assim, que eu acho, existem áreas de riscos que não pode ser sanado o risco. Mas muitas áreas de risco podem ser sanado o risco. Né? Se hoje a gente constrói uma ponte entre a Inglaterra e a França, tem risco ali embaixo do oceano, né? E muito risco, mas é sanado o risco. Então, hoje a engenharia tem uma série de tecnologia para sanar risco. Também não pode ser uma coisa assim, à toa, para poder remover comunidades e comunidades. E remover sem uma solução, né? Então, assim, essa questão ambiental e urbana é uma questão muito séria, porque o meio ambiente é muito importante. E ele só está na lei porque as pessoas colocaram ele na lei, que são humanas também. Então, a gente tem que pensar de uma forma conjunta. E não existe uma sociedade em que a legislação é implementada sem que a sociedade conheça, queira e implemente essa legislação. Porque senão vai continuar a ocupação em área que não é para ocupar. Porque não dá outra alternativa. E aqui é muito mais fácil que uma ilha. Né? Muito mais fácil você limitar, você dar, apesar de ser 80% da área de preservação, é mais fácil do que no continente. Né? Então, assim, é uma situação que tem que se pensar muito na hora da gente falar sobre planejamento urbano, zoneamento ecológico e econômico, que aqui também vive pessoas. Então, isso é uma coisa assim que tem que se pensar. Né? E pessoas que moram aqui, que vivem da Ilhabela. Né? Bom, gente, eu não vou ficar falando, porque está todo mundo cansado aqui, né? Senão vai... Se tem mais alguma pergunta? Vai aumentar um pouco. Então, bom, Karina, falando do trabalho da Polis, eu gostaria de colocar um parênteses. O diagnóstico da Polis, infelizmente, prejudicou a gente em alguns pontos. Um deles foi colocar
como zona urbana Abonete Castelhanos, que é o que a gente está brigando aqui falando. E assim, a gente foi inúmeras vezes, ficou à disposição para que as pessoas pudessem falar, houve alguns eventos, e a gente colocou isso inúmeras vezes, que não eram áreas urbanas e que não poderiam ser consideradas assim em função das características do local. Quer dizer, visivelmente não é área urbana lá. E foi e continua no desenho, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as comunidades tradicionais, que não estavam todas apontadas também no estudo da Polis. Tinha meia dúzia de comunidade, como na realidade tem 14, 15, sei lá, 17. Então, assim, o diagnóstico da Polis não é lá grandes coisas também, tá? E assim, principalmente porque foi dado para a prefeitura corrigir, e a prefeitura colocou também o que ela bem entende. Então, assim, existe falhas no processo, sim, tá certo? E a gente vem falando isso constantemente. Mas isso aí eu só fiz uma vez. Na verdade, a minha pergunta era sobre conselhos, tá? A gente tem alguns conselhos aqui que estão desmontados. Assim, um venceu o prazo, que é um conselho, inclusive, deliberativo, esse que o Jorge comentou, e que, na realidade, a prefeitura totalmente desrespeita, utiliza a verba do conselho sem passar pelo conselho, e esse conselho, e aí venceu o prazo, não se chama nova reunião, e a gente cobra e não se chama, e aí vai passando o tempo, e tem o conselho do plano diretor que está ativo ainda, está válido, se eu não me engano, até dia 12 agora, só que faz 6 meses que não tem reunião, não existe mais o presidente do conselho, que saiu uma pessoa porque era candidato a vereador, foi candidato a vereador, aí depois puseram uma pessoa provisória, bom, o negócio não andou. Aí o que eu gostaria de perguntar? Se a gente, sociedade civil, pode chamar esses conselhos de volta, entendeu? A gente chama, faz uma eleição da sociedade civil e vai lá na prefeitura e obriga, vem na Câmara, faz panelaço, sei lá. Porque o que não dá, esses dois conselhos num momento super importante, que é o momento que a gente está passando agora de revisão de GECO, que são conselhos que poderiam sim colaborar muito nessa questão, não existiram, simplesmente não existem. Bom, eu vou respondendo aos poucos, senão vou me perder. Meio ambiente do plano diretor. Aproveitando que ele já está entrando nos debates, eu só queria convidar o Renê para subir na mesa também, porque a gente está com todos os palestrantes, por favor. Karina, eu posso emendar uma coisa? Quem está falando? Eu. Posso emendar em cima da Pode. Eu até peço desculpas. Ele também queria falar, né? Você também. Desculpa, Léo. Mas assim, eu só vou responder eles dois, aí eu falo. Na verdade, eu quero complementar um pouco, porque, primeiro, parabéns pela apresentação, aliás, dos três, se vocês perceberam, as únicas pessoas que estão aqui são da sociedade civil. O poder público já saiu há um bom tempo, faz tempo. Porque, em parte porque tem muita coisa que não interessa, em parte porque o funcionário público não trabalha depois da hora. Desculpa, tem uns heróis. Eu estou falando do poder público municipal. Realmente não é conserto, não, é poder público municipal. Desculpa. Você está sendo remunerado para fazer esse trabalho mesmo depois da hora. Eu espero que sim, tá? Não, então parabéns. Mas o que eu quero dizer é maravilhoso ver essa apresentação, porque ela reforça o que um grupo grande de sociedade civil faz, principalmente que você falou logo no começo, que informação é a base de tudo. Então isso só está acontecendo, tudo isso, e tudo que aconteceu hoje, e nos últimos dias, por causa da informação socializada. Por outro lado, e é isso que a Gilda falou, mas tem todos os instrumentos que você aponta aqui, particularmente aqueles das audiências, dos conselhos, não tem nada de vinculante. É extremamente difícil. Quando você agrega isso, o fato de nós vivermos numa cidade de 30 mil habitantes, onde mais de 15% da população depende direta ou indiretamente da prefeitura.
eu diria que algo como 7%, se eu não estou errado, direto, contratado da prefeitura, e, portanto, dobra isso para você falar de dependência econômica. Você tem uma dificuldade, quer dizer, isso não é o mundo real, porque mesmo se você pensar o tempo todo em judicialização, você não vive, né? Porque todo mundo conhece todo mundo, como você mesmo disse. Então, só emendando a pergunta da Gilda, eu pergunto, só resta judicializar o tempo todo? Esse é que é o... Porque viver assim é difícil. Eu vou começar pela pergunta da Gilda, que é falar para a Gilda que eu acho ótimo ela falar que o diagnóstico não é perfeito, porque o possível não é inimigo do perfeito. Então, assim, acho que o mais legal ainda é da população ler e ver que tem falhas e que a gente vai melhorar essas falhas, que vocês podem melhorar essas falhas. Porque esse diagnóstico não é para o polis, né? É mais, né? Eu diria que é um diagnóstico que está aí, né? Que está na internet para a população mesmo. Com relação à área urbana, eu queria deixar assim, a minha área jurídica, né? Então eu analisei a área jurídica, e aí eu posso afirmar que na área jurídica ainda não vi um outro diagnóstico na área jurídica que chegue nessa especificidade, né? Então aí eu afirmo que na área jurídica, na questão de planejamento urbano, está um diagnóstico muito, muito legal. Agora, com relação à área urbana, que assim, eu sei que o Bonete não é uma área urbana e que Castelhanos não é uma área urbana. Agora, eu acho que você tem que ter um cuidado. Moram pessoas ali. E isso é uma coisa que ela colocou e que muitas vezes acontece. Não é para trazer uma coisa urbana para que vire um novo polo da Ilhabela, mas que considere essas pessoas que moram ali. Porque o que acontece na história das áreas ambientais é muita expulsão de comunidade tradicional. E aí a gente estava falando, você pode fazer horta, tem meios para isso, tem financiamento para isso. Agora, poxa, o Caiçara, né, mal consegue, né, para fazer isso, para chegar aos fundos, para fazer o projeto, para escrever, tem um processo aí de informação que exige uma capacitação também, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, eu acho, aí não estou falando, mas ver aonde moram pessoas, porque nesses lugares a gente não pode ter uma legislação ultra, mega restritiva para as pessoas continuarem morando, não para ter outras atividades, eu falo para aquelas pessoas continuarem morando, porque a gente tem muito problema de expulsão. Né? Tanto é que eles estão tentando modificar um zoneamento extremamente ambiental restritivo para um desenvolvimento sustentável. Né? E aí as atividades. Então eu acho que isso tem que ter um cuidado. Não é parte. Não é o caso, mas mas assim, eu acho isso, né? Acho que esse diagnóstico deve ser aproveitado. Vocês têm que se apropriar dele, ver os erros, melhorarem, porque é muito importante isso. É muito importante. São pouquíssimas cidades que eu fui trabalhar que tinham um diagnóstico desse para eu trabalhar. E aí se tivesse um monte de defeitos, que bom que ia ter que ser, entendeu? O problema é que eu tive que fazer outro, né? E é muito importante. Esse conhecimento de vocês que moram aqui é fundamental para aprimorar os trabalhos, né? Agora, ter um trabalho também é muito bom. Então, acho que isso se complementa. E eu fico bem contente de ter bastante falhas, porque eu acho que o papel é esse mesmo, das pessoas encontrarem as falhas, melhorarem as falhas e usarem aquilo, né, que é o mais importante. Com relação aos conselhos, né, e aí eu acho que as perguntas de vocês se casam, né, só tem a questão judicial? Não tem só a questão judicial, tem a questão da pressão da sociedade civil. Tem, mas assim, gente, milagre não existe, né? Vamos combinar, né? Não existe, né? Os caminhos são os mesmos, né? Isso é assim, as pessoas, qual é a forma de manifestação? Rua, é rua, né? Por quê? Rua, mídia, né? Levar para a internet, divulgar a situação, né? Oficializar os órgãos públicos, mandar uma carta. E aí tem que tomar cuidado mesmo a sociedade civil, porque isso tem que
de entidades. Para não personificar, e ainda mais em lugar pequeno, né? Que personifica você que está fazendo isso, você que, né? E fica. Então, por mais aqui o fórum de entidades já acontece há alguns anos. Esse fórum, né? E agora, isso não exclui, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas conjuntamente, porque estratégia é estratégia. Estratégia não é uma só. Então tem que ser várias estratégias. A gente vai fazer a mobilização, vai mandar carta para os órgãos, vai oficializar o Ministério Público também, vai não sei o que, para poder que esses órgãos... mas é isso, né? Infelizmente, a gente também tem um problema com o Ministério Público, né? E um problema de carreira, inclusive, que os próprios promotores, né, ficam às vezes... Porque para a pessoa crescer no Ministério Público, ela tem que chegar mais perto da capital, que é São Paulo. Então, a pessoa que fica aqui 2 anos, vai embora. E isso também impossibilita um trabalho contínuo, né? Um trabalho contínuo, que você continua aquele trabalho. Então, assim, existe essa situação. Então, provavelmente o promotor, né, que não sei quantos anos ele está aqui, mas vocês na sociedade civil permanecem, continua, ele vai, né? Então, é importante também estar oficializando, mostrando o que está acontecendo. E aí, para todos os órgãos públicos, quanto mais divulgar, melhor. Bom, gente, eu não vou falar mais alguma coisa, também não tenho nenhuma outra resposta para dar para vocês. Gostaria de saber, na verdade, seria quase uma complementação